O nome da empresa tem passado em rodapé escrito de forma incorreta, pelo facto, peço desculpa, Quimonda não tem U, a seguir ao quê. O presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde ficou surpreendido com o anúncio dos despedimentos dos 590 trabalhadores da Quimonda. Mário de Almeida pediu já uma reunião urgente com o secretário de Estado da Indústria e Inovação. Embora eu soubesse que este processo de insolvência muitas vezes tem coisas que nos surpreendem, não esperava que pudesse ser desta dimensão. E, portanto, quando surgiu a notícia, informando que, de facto, 590 contratos cessam neste momento, embora se diga depois que poderão ser readmitidos alguns deles quando a Quimonda voltar a elaborar, caso isso venha a concretizar, é uma situação muito penalizante, em primeiro lugar para os trabalhadores, para as suas famílias, mas eu também para a autarquia que tenho acompanhado este processo. Pedi ao Sr. Secretário de Estado uma reunião com caráter de urgência para clarificar esta situação e para antever o quadro futuro, isto é, se a Quimonda efetivamente tem possibilidades de vir a funcionar, se há a possibilidade, de facto, de admitir estes trabalhadores que agora cessam o seu trabalho, ou se isso não acontecer, se o Governo está determinado em avançar ali com a instalação de um parque tecnológico industrial. Porque além do problema dos trabalhadores e das suas famílias, que é naturalmente o maior, também consideramos ser prejudicial se perderem-se quadros qualificados como ali trabalhavam na Quimonda e que fizeram da Quimonda uma referência ao nível nacional e internacional. José Sócrates recebe em São Bento já amanhã as delegações do PSD e do CDS-PP e na quinta-feira as do Bloco de Esquerda e do PCP, disse hoje a agência Lusa, uma fonte oficial do gabinete do Primeiro-Ministro indigitado. Nestas reuniões que se destinam a discutir soluções de governabilidade para o país, a delegação do Presidente do PSD, Manuela Ferreira Leite, será a primeira a ser recebida por José Sócrates pelas 10 horas. Depois do almoço, já pelas 15 horas, o Primeiro-Ministro vai receber a delegação chefiada pelo Presidente do CDS-PP, Paulo Portas. A Mota em Gil, a empresa de construção presidida pelo ex-dirigente socialista Jorge Coelho, teve a maior valorização bolsista entre as maiores 151 construtoras de todo o mundo. O resultado tem várias explicações, mas a mais importante é a vitória do Partido Socialista nas legislativas. Só no último mês a Mota em Gil valorizou cerca de 29%. Desde agosto, os ganhos foram de 50%. Em meados de setembro, quando as sondagens já apontavam para a vitória do PS, Jorge Coelho disse que a sua empresa, e passo a citar, devia ganhar mais obras porque era justo. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não se comprometeu ainda com nenhuma medida proposta pelo relatório do Grupo para o Estudo da Política Fiscal, apresentado esta terça-feira, onde consta a proposta de tributação das mais-valias obtidas nos mercados de capitais. Atualmente, as mais-valias bolsistas estão isentas de imposto, caso sejam geradas por ações detidas há mais de um ano, ou pagam 10% se detidas há menos de um ano. Não se reconhece para já ainda qualquer impito de radicalismo ou extremismo a este grupo de peritos. O Bloco de Esquerda vai mesmo mudar de líder parlamentar. Luís Fazenda, apesar de não ter sido eleito vereador em Lisboa, não se vai manter no cargo na próxima legislatura, que tem início na quinta-feira. O dirigente bloquista e deputado pelo Círculo de Lisboa confirmou isso mesmo ao Expresso, por motivos que têm a ver com o entendimento que o Bloco tem da ocupação de cargos públicos, o princípio da rotatividade que se pratica no partido. Na procura de substituto para Luís Fazenda, 2 nomes estão a ser ponderados: Ana Drago e João Semedo. Luís Fazenda é deputado à Assembleia da República desde 99, o ano da fundação do Bloco de Esquerda, que logo aí conseguiu eleger 2 deputados no Parlamento, Luís Fazenda e Francisco Louçã. Nesta próxima legislatura, como se sabe, o número de deputados do Bloco sobe para 16. A grande questão para o último jogo de Portugal no calendário de qualificação para o Mundial 2010 parece ser Pepe ou Pedro Mendes, no lugar de Trinco. Na Luz, Pedro Mendes aproveitou a ausência de Pepe por castigo disciplinar para dar razão a quem vinha questionando o facto de não ser chamado à seleção. No triunfo sobre a Hungria, o médio que saiu do Futebol Clube do Porto para a Inglaterra e que agora veste a camisola escocesa do Rangers fez uma exibição muito elogiada e deve repetir a titularidade frente à seleção de Malta. Simão, que visou frente à Hungria na Luz e que lidera a lista dos artilheiros na
seleção nesta fase de apuramento deve também, por isso, repetir o 11 inicial em Guimarães. A tabela das escolas com melhores resultados nos exames nacionais deste ano volta a ser liderada, sem surpresa, pelos colégios privados. Nos primeiros 20 lugares encontramos novamente apenas uma pública, a secundária Aurélia de Sousa, no Porto. No ensino secundário, as diferenças entre o público e o privado, no que toca às notas dos exames, parecem óbvias. A RTV tentou perceber se existem ou não outras diferenças entre o público e o privado. Se em 2006 estavam 7 escolas secundárias públicas entre as 20 melhores classificadas, este ano está apenas uma. O Ministério da Educação disponibilizou ontem as notas obtidas pelas escolas do ensino secundário e do 9º ano básico. Quase todas as escolas conseguem obter médias positivas, mas na comparação quantitativa dos números, são as escolas privadas que dominam o ranking. O Colégio Mira Rio, em Lisboa, é o primeiro classificado da tabela, com uma classificação de exames muito perto dos 15 valores. Na 20ª posição do ranking aparece a primeira escola pública, a Aurélia de Sousa, no Porto, com uma média de exames superior a 13 valores. Que leituras podem ser feitas dos rankings dos exames é a pergunta que surge com frequência. No início do mês, no programa Contrastes da RTV, sobre o ensino académico público e privado, e quando questionado se faz sentido ou não distinguir os dois termos, o reitor da Universidade, Fernando Pessoa, responde assim. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Faz sentido falarmos de um ensino de qualidade ou de um ensino sem qualidade. Portanto, quando se fala de ensino público e ensino privado, é uma guerra de alecrim e manjerona, só para disfarçar, às vezes, debilidades, quer num setor, quer noutro, que não se querem assumir com clareza. Porque os universitários, as pessoas que ensinam no ensino superior, os estudantes que estudam no ensino superior, não são diferentes por estarem no ensino público ou no ensino privado. Segundo o reitor, não deve existir na educação qualquer tipo de diferenças entre aquilo que é chamado público ou privado. E de vez em quando fala-se muito de que é o Estado, dinheiros públicos, mas não há dinheiros públicos, há dinheiros privados, que o Estado torna públicos porque nos obriga a pagar os impostos. Mesmo assim, são os rankings que engrossam hoje as edições diárias dos jornais, cada um e cada qual tira dos números a sua conclusão.